Vamos lá. Jesus é o mestre por excelência, certo? E aí a palavra mostra que, quando é pautado a palavra sobre mestre, quando a pessoa é chamada de mestre, ela está sempre acima com conhecimento, com autoridade, e ela sempre era uma referência na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o Senhor Jesus, ele tinha autoridade, tinha poder e tinha conhecimento. Então ele estava totalmente autorizado para ensinar a palavra do Senhor. Ele é o nosso mestre por excelência. E aí, irmãos, o próprio Jesus aqui, no tópico primeiro, no segundo, perdão, diz assim: Jesus se intitulou o nosso mestre. Primeiramente, temos que ter a figura de Jesus como mestre. Antes de qualquer professor de escola dominical, ou qualquer professor de faculdade teológica, ou qualquer mestre que foi levantado para a igreja do Senhor Jesus, temos o Senhor Jesus como referência, como nosso mestre por excelência. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é o mestre por excelência. Então, abra com a gentileza aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Aí você vai colocando do lado aí as passagens bíblicas, cada item que for citando, você vai colocando as passagens bíblicas do lado aí, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Quem achou, por favor, leia. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, se você for olhar o contexto aqui, os escribas dos fariseus. Os escribas dos fariseus, eles gostavam de ser saudados na praça, de ser saudados na rua, de ter essas ações. Ô meu rabi, ô meu mestre. Eles gostavam dessas palavras. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos: a ninguém deva chamar de meu mestre, meu rabi. Um só é o vosso mestre, é o Senhor Jesus. Na igreja contemporânea de hoje em dia, pode se levantar mestres, doutores, professores, pode, mas elas podem ter esse título de ser para si mesmo com as pessoas de meu mestre. Você é meu mestre, você é meu professor. O Senhor Jesus exorta os seus discípulos a dizer o seguinte: somente ao mestre a quem você deve chamar, não ser chamado de meu mestre, como os fariseus gostavam de ser chamados. Eles gostavam, eles adoravam quando alguém saudava: ô meu mestre, ô rabi. E aí o Senhor Jesus exorta que somente ele deve ser chamado de mestre. Amém? De meu mestre. Não há problema nenhum de você citar alguém: olha, ele é um mestre da Bíblia, ele é um professor de escola dominical, é um professor de faculdade teológica, excelente. Agora dizer meu, somente Jesus. Entendeu, irmãos? Somente Jesus. Vamos prosseguir. O texto abaixo, no próximo tópico, diz assim: Jesus se titulou nosso mestre, como eu citei, e também pessoas reconheciam Jesus como mestre. O Senhor Jesus não apenas se intitulou como mestre, mas também nas Escrituras Sagradas mostra que o Senhor Jesus foi chamado de mestre. Ele não apenas se intitulou como mestre dos seus servos, dos seus súditos, dos seus discípulos, não. Ele também foi chamado de mestre. Então, abra por gentileza aí Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 37 e 38. Aí cada item que eu for citando, os irmãos vão escrevendo as passagens bíblicas aí, tá bom? João, capítulo 1, 38, né? Isso, 37, versículo 38, por favor, quem achou nele? Rapidamente. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi,
que traduzido quer dizer mestre, onde moras. Então a gente vê nas Escrituras Sagradas que o Senhor Jesus não só apenas se titulou, mas também chamavam ele de mestre. Aqui os discípulos de João Batista diz para eles que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e assim como João Batista mostra para eles o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esses dois discípulos vão até o Senhor Jesus e aí chamam ele de mestre. Outra passagem bíblica também, uma autoridade nas Escrituras Sagradas, também que era um mestre muito famoso e muito conhecido em Israel, Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, vocês passam um pouquinho adiante, capítulo 3, versículo 1 e 2, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite, como Jesus lhe disse: Mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Você vê que uma autoridade nas Escrituras Sagradas, Nicodemos, ele chega diante do Senhor Jesus à noite, aliás, escondido ali à noite, e aí ele chama Jesus de mestre. Então nós vemos nas Escrituras Sagradas que além do Senhor Jesus se titular como nosso mestre, ele também foi chamado de mestre. Amém, irmãos? Vamos prosseguir aqui. Vamos citar agora os 4 pilares do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele tinha 4 pilares. Quais são os 4 pilares do ministério do Senhor Jesus? Primeiro, pregar. Jesus pregava. Segundo, Jesus ensinava. Jesus expulsava demônios. Jesus curava os enfermos. E aí, o ministério do Senhor Jesus, ele está embasado nesses 4 pilares. Ele pregava, ensinava, expulsava demônios e curava enfermos. E o Senhor Jesus, na sua autenticidade de ensinar, a Bíblia fala que ele não ensinava como os escribas, mas ele ensinava com quem tem autoridade. Abra por gentileza o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu vou apenas citar um, tá, Henrique? Não vou citar os 3 do ministério do Senhor Jesus, que ele pregava, expulsava demônios, curava enfermos. Eu vou apenas citar um. Tá bom, meus amigos? Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quem achou, por favor, aí? Por que andar ansiosos quanto ao vestuário? Não, Evangelho de Mateus capítulo 7. Isso. Versículo 28 e 29. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Então, ou seja, o Senhor Jesus, ele ensinava não como os escribas, não como aquelas autoridades, que ela até ensinava, mas ela não tinha vida em si mesma. Eram pessoas legalistas. Então, aquilo que elas ensinavam, elas não praticavam. E aí, o Senhor Jesus, quando as pessoas reconheceram Cristo, como não apenas como ele ensina, com autoridade, e que as pessoas olhavam, realmente, Jesus ensina com autoridade, ou seja, com propriedade. Aquilo que ele falava, ele praticava. Os seus ensinos tinham autenticidade e veracidade. E aí, por isso que os discursos de Jesus, os seus ensinos, são totalmente diferenciados dos escribas, dos fariseus. Entendeu, irmãos? E aí podemos analisar que o Senhor Jesus, ele pregava aquilo que ele vivia. E aí o Senhor Jesus, ele ensinou a questão no monte, ele ensinou para uma multidão de pessoas ali, ao ar livre. O Senhor Jesus, ele não só apenas ensinava ao ar livre, ele ensinava também no templo. Ele não só ia para as ruas pregar, ou para as sinagogas, ou para as aldeias, mas ele também ensinava dentro do templo. E aí vamos ver uma passagem da Bíblia que o Senhor Jesus, ele ensinava dentro do templo, chamado templo de Herodes, que era chamado a casa do Senhor Deus, em Jerusalém. E o Senhor Jesus, ele ensinava dentro do templo, porque
existia uma necessidade de ensinar, embora tivesse pessoas com capacidade para ensinar, mas não tinha vida em si mesmo. Então o Senhor Jesus, quando ensinava com autoridade, com propriedade. Abre aí, por gentileza, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 37. Estamos citando aqui um dos pilares do ministério do Senhor Jesus. Um dos pilares do ministério do Senhor Jesus era o ensino. Você vê que a importância de ensinar, até dentro do templo, não só nas ruas, não só ar livre, mas também no templo também. Quem achou, por favor, leia. Ele dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte, chamado das Oliveiras. Exatamente. E aí, meus irmãos, você pode perceber que o Senhor Jesus ia para o monte, e após ao monte, ele ia para o templo e ensinava. Aí você pode analisar que a multidão, ela ficava no templo aguardando o Senhor Jesus ouvir os ensinamentos da boca dele. Então você percebe que o Senhor Jesus também atuava dentro do templo ensinando. Outra passagem também, Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Quem achou, por favor, leia. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí você vê que o Senhor Jesus, ele está na sinagoga no sábado, onde os judeus se encontravam, que era um local onde os judeus se encontravam para adorar a Deus, para fazer orações e para ouvir ensinamentos da palavra. E o Senhor Jesus está numa sinagoga, ensinando a palavra, em Nazaré, lugar onde ele morou, e as pessoas questionaram: não é esse o carpinteiro? Que sabedoria é essa que tantos vêm dele? Nós conhecemos seus irmãos, conhecemos as suas irmãs, conhecemos a sua mãe, mas que sabedoria é essa que ele tem? Que as pessoas ficavam tão impactadas. E aí, no Evangelho de João, como Jesus está ensinando no templo, a Bíblia relata, irmãos, que as pessoas, quando olharam para Jesus que ensinou no templo, na festa dos tabernáculos, começaram a questionar e dizer: mas que sabedoria é essa? Como ele sabe as sagradas letras sem ter estudado? Como ele sabe disso tudo? Como ele conhece tanto as escrituras sem ter feito uma faculdade teológica? Porque Jesus frequentava a sinagoga. Jesus, ele, como bom judeu, ele frequentava a sinagoga, ele ensinava, participava. Mas aí as pessoas questionavam a questão seguinte: mas e o currículo dele teológico? Ele fez uma faculdade teológica. E como é que ele ensina tão bem, com tanta propriedade, a ponto das pessoas: que sabedoria é essa? Ele mesmo diz: não vem de mim, vem de Deus. Se você quer saber a minha doutrina, ela vem do Pai, não vem de mim. Ele só apenas era um canal para as pessoas. Entendeu, irmãos? E aí, recapitulando rapidamente, Jesus é o nosso mestre. Ele se intitulou como nosso mestre. As pessoas reconheceram a Cristo como mestre, os seus seguidores, e um dos pilares do ministério do Senhor Jesus era ensinar. Amém? Então, vamos agora focar na importância do ensino da igreja. Por que que a igreja, por que que os ministérios, denominações, precisam de ensinamento bíblico? Por que que a igreja, elas necessitam de ter pessoas para ensinar? E aí a gente vai ver algumas passagens bíblicas, algumas exortações que o Senhor Jesus dá pela necessidade, pela importância do ensinamento bíblico dentro do templo. Abra, por gentileza,
Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Você vai ver que o Senhor Jesus, ele deu instrução para os discípulos, para a evangelização, para o discipulado e para ensinar aqueles que haveriam de seguir ele. Evangelho de Mateus, capítulo, vamos lá? 28, versículo 19 e 20. Quem achou, por favor, leia. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Continua. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, você percebe que Jesus, a preocupação de Jesus é: vocês devem batizar, vocês devem ensinar e fazer eles guardar tudo que vos tenho mandado. Você percebe a preocupação de Jesus do ensino para aqueles que iriam se converter. Então você percebe a necessidade de ter ensinamento bíblico. O Senhor Jesus ensinou ao ar livre, ensinou no templo, ensinou nas sinagogas, como exemplo. Mas aí, quando a gente olha aqui para esse texto aqui, que ele já está quase para subir ao Pai, ele deixa esse mandamento para os seus apóstolos, para que deva ensinar. Então, abra aí, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha que os apóstolos, depois que teve aquela ordem lá atrás, o que eles estão fazendo aqui? Não deixava de ensinar. Se os irmãos forem olhar em Atos capítulo 2, 3, 4, 5 ali, você vai ver uma conversão de vidas. 2.000, 3.000 almas para o Senhor Jesus. E aí, com essa multidão de pessoas, a necessidade de ensinar é muito maior. Então, quando olhamos para o texto, percebemos que quanto mais pessoas tiver, mais a necessidade vai ter de ensinar. E aí os apóstolos, eles ensinavam no templo e ensinavam de casa em casa, todos os dias. Por quê? Para que as pessoas elas ficassem na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Amém? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, irmãos, a respeito do que nós estamos abordando hoje? Está dando para ficar bem claro? Pode falar, irmão. Oi. Não é possível o senhor dar a apostila, uma apostila de cada um da sua? Porque eu não enxergo nada, nem óculos. Então, irmão, a gente não chegou nessa metodologia não, tá? Mas eu creio que futuramente a gente vai em nome de Jesus, ter esse modelo para abençoar os irmãos, tá bom? Continuando. Alguma dúvida, irmão, a respeito do ensino? O que está sendo falado? Posso prosseguir? Então vamos lá. E aí o texto mostra que, além dos apóstolos que deram essa ordem, os irmãos podem abrir, por favor, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 20. E aí vamos ver mais um texto sobre a importância do ensinamento. Se nós observamos que Jesus deu a ordem, os apóstolos ensinavam de casa em casa no templo. E aí podemos ver também que Paulo, ele também ensinava. Quem achou, por favor, Atos capítulo 20, versículo 20? Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma, que útil seja ensinando-vos publicamente de casa em casa. Agora o versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos
por 3 anos, não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós. Você percebe que ao total do que Paulo estava fazendo durou 3 anos. E aí o texto mostra que ele ensinou de forma pública, em casa. Ensinar dá trabalho. Ensinamento da palavra dá trabalho. Tanto que ele fala que com muitas lágrimas, com choro, ele ensinava de casa em casa, ensinava de forma pública. Para quê? Porque o ensinamento bíblico gera o que? Uma insistência, gera uma constância para os discípulos, não pode parar. E aí você vê que o apóstolo Paulo, ele está em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele já tinha colocado uma igreja, implantado uma igreja em Éfeso, ele reúne os presbíteros, ele vai dar algumas orientações para os presbíteros, e uma das orientações virão lobos cruéis, que vão entrar no meio de vós, não vão ter piedade. Isso aconteceu. Entrou de forma sorrateira falsos mestres, falsos doutores, para deturpar e tirar os discípulos verdadeiros de Jesus da presença do Senhor. E aí Paulo mostra, ensinou em 3 anos. Nesse percurso de 3 anos, vai acontecer que vão entrar lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho. Você percebe, mas Paulo ensinou 3 anos, a pessoa já para estar sadia, já para ter discernimento espiritual, já para estar bem espiritualmente. Não é possível que ela não vai poder discernir se realmente é lobo ou é ovelha, mas ele havia profetizado aquilo que ia acontecer. Então você percebe o quanto é importante você que é cristã, está dentro do templo para aprender da palavra, para que quando vier um ataque desse, você ter discernimento e entender, opa, não tem nada de Deus aí, isso é heresia, isso aqui eu não aceito. Amém, irmãos? Então Paulo se esforçou muito, se esforçou durante esses 3 anos ensinando a palavra do Senhor. Abra também Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Quem achou, por favor, leia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você repara que após a perseguição de Estevão, quando ele foi morto, acontece uma grande perseguição. E aí alguns discípulos de Jesus, eles começam a pregar o Evangelho, se espalhando, pregando o Evangelho. Aí você olha aqui que algumas pessoas de Antioquia recebem, os gregos recebem a palavra. E a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles. Você pode ver o texto aí. A mão do Senhor era com eles. E uma multidão de pessoas aceitou a Cristo. Aí você lembra do que Jesus falou? Daqueles que os apóstolos deveriam ensinar, batizar, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar tudo o que ele havia ordenado. Aí você percebe que após a conversão, o texto diz que eles ficaram 1 ano ensinando. E pela primeira vez foram chamados de cristãos. Você percebe que é uma sequência. A pessoa ela vem para Jesus, ela recebe aquela palavra, ela vem para os caminhos do Senhor, mas ela precisa ser ensinada. Precisa ser ensinada. Por que muitas pessoas não ficam por muito tempo? Por que nós sempre exortamos a importância da escola bíblica dominical? Por que exortamos a importância do seminário? Por que exortamos a importância da doutrina? Justamente para você não se afastar dos caminhos do Senhor. E aí, eles ficaram durante 1 ano, Barnabé e Saulo, ensinando a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante você estar na escola dominical, você estar no culto de doutrina, você procurar receber estudos. Por quê? Porque isso vai te edificar e vai estar sempre te colocando no caminho do Senhor. Amém? E agora,
eu quero frisar aqui sobre a importância do crescimento. Porque se nós aceitamos a Cristo, seguimos ali a palavra, crescemos, somos enxertados na palavra, e aí a necessidade de você crescer espiritualmente. O cristão, ele tem que crescer espiritualmente. Você vem para a escola dominical, você participa dos cultos, você participa de todos os eventos, e aí a Bíblia nos exorta a crescer espiritualmente. O cristão, ele não pode ficar minguado, sempre naquele rasinho, sempre aquela coisa superficial. Ele precisa crescer. E aí a Bíblia exorta a nós crescermos na palavra. Então abra por gentileza aí, segunda carta do apóstolo Pedro. Agora eu vou citar sobre a importância de crescer no conhecimento bíblico. Agora eu vou citar aqui a importância de crescer no conhecimento bíblico. Falamos que Jesus é o mestre por excelência, que ele se intitulou como mestre, os 4 pilares do ministério do Senhor Jesus, a importância do ensino na igreja local. Então eu citei essas passagens bíblicas aqui de Atos dos Apóstolos, para os irmãos entenderem como é importante o ensinamento bíblico na igreja local. Amém? E agora vamos frisar aqui a importância, além do ensinar na igreja local, a importância de nós crescermos também. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, quem achou, por favor, leia. Antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Aí você percebe o contexto aqui. Se você perceber o versículo 16, diz assim: em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, as quais os indoutos ou os inconstantes torcem, como fazem também com as suas escrituras, para a sua própria perdição. Aqui, Pedro está dando uma referência de Paulo, de que algumas pessoas estavam interpretando a Bíblia de forma totalmente errada. Você percebe que a igreja, os irmãos, eles estavam errando, sendo bombardeados. Por quê? Por pessoas que não estavam sabendo interpretar a Bíblia. E ele fala que alguns pontos são muito difíceis de se entender nas cartas paulinas. E aí Pedro exorta: olha, você deve crescer na graça e no conhecimento, para que essas pessoas que interpretam a Bíblia errada, de forma errônea, de tirar do foco bíblico verdadeiro, você perece. Por isso Pedro exorta a importância de nós crescermos espiritualmente na graça que é Cristo. E o conhecimento? Se a graça que é Cristo, e o conhecimento eu tenho que buscar. Conhecimento da Bíblia eu tenho que adquirir. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que procurar bons estudos, eu tenho que participar da escola dominical. Por quê? Porque o crente não cresce na graça somente, ele cresce no conhecimento. Entendeu, meus irmãos? Amém? Agora, vamos voltar na primeira epístola de Pedro agora, no capítulo 2, versículo 2. Eu peço, irmãos, com toda atenção à aula, para que você não se desligue, fique bem atento, tá bom? Para que você possa ser bem enxertado na palavra. Capítulo 2, na primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 2. Quem achou, por favor, leia. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, e o leite racional, não falsificado, para que por ele vejas crescimento. E aí Pedro exorta alguns crentes da Bitínia, da Galácia, da Capadócia, os crentes estavam sendo dispersados pela perseguição, que devemos desejar o leite genuíno, para que por eles vários crescendo. É como um bebê, pô. O bebê, ele só pode tomar aquele leite da mãe materna. Para quê? Para que ele vai crescendo. Ele vai crescendo.
até que chega um momento, chega uma transição daquele leite que não vai ter mais serventia. Por quê? Porque muda aquela fase para alimentos mais sólidos. E aí Pedro está exortando aos irmãos que devemos sair dessa transição. Começamos com leite genuíno. O que é fé, o que é graça, o que é batismo com o Espírito Santo. Isso são pequenas palavras de crescimento espiritual no começo. E depois você vai não querendo mais o leite, você vai querer alimento sólido. Para quê? Para que você cresça espiritualmente. E aí a Bíblia exorta que devemos ter o leite genuíno, a palavra, e depois desse processo nós passamos a crescer para ter alimento sólido. Abra aí a carta aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo número 5, versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 12. Quem achou, por favor, leia. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Você percebe que alguns judeus cristãos, os hebreus, eles estavam querendo voltar para os rudimentos judaicos, querendo voltar para o judaísmo. E aí, o autor, que é desconhecido, exorta que o tempo que você já tem de caminhada já era para você estar ensinando, já era para você estar ensinando outras pessoas. Você não está estagnado como menino. E aí ele diz aqui que o tempo já decorrido já era necessário ser mestres. Mas aí eles, ao invés de ter alimento sólido, precisavam do leite. Por quê? Porque não saía daquela transição. Só apenas o leite. E o tempo que já havia passado já era para estar ensinando outros. Como é que funciona isso? A pessoa tem 10 anos de evangelho. 10, 15, 20, 30 anos. E aí, ela não sabe nem o beabá. Não sabe nem o beabá. E o tempo dela, a caminhada, que já era para estar ensinando outros, evangelizando, mostrando as escrituras sagradas ali, o Evangelho, Jesus, salvação, que são elementos básicos da nossa fé, ela não sabe. Por quê? O tempo se passou, se descuidou espiritualmente e ficou no estado de criança, de menino. Já era para você estar ensinando, já era, por exemplo, você, no evangelismo, você evangelizar uma pessoa, você ter autoridade para ensinar aquela pessoa, falar do evangelho com propriedade. E aí o tempo que já havia passado, ele exorta, você ainda precisa de leite. Então, a vida cristã aqui na Terra, ela sempre é progressão, progredir, sempre progredir. Nós progredimos no conhecimento, progredimos nos estudos, na escola dominical, sempre avançando, sempre aprendendo, porque Deus é um ser infinito. Então a gente está aqui sempre para aprender. A gente nunca vai ter uma totalidade, a plenitude, eu conheço tudo, sei a Bíblia toda, eu sei de Gênesis a Apocalipse. A gente vai estar sempre aprendendo a palavra. Amém? Vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Retornemos agora um pouquinho. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então essas referências, irmão, vão anotando aí, vão colocando essas referências bíblicas aí, e depois você pode meditar em casa com calma, e aí meditar na palavra do Senhor. Quem achou, por favor, versículo 1 e versículo 2. Eu, irmão, não vos
por te falar como os espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis agora, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens. Então você percebe que Paulo diz que ele não pôde dar alimento sólido. Tem que ficar naquela insistência de dar o leite. Por quê? Porque Paulo em Corinto, ele ensinou durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. Depois ele precisou viajar. E aí, eles ainda estavam no estado de menino, precisando de leite. E aqui no original é pouco conhecimento. Você ainda conhece pouco de Cristo. E se você ainda conhece pouco de Jesus, você ainda é um menino. Você não consegue discernir suas faculdades espirituais. E aí Paulo exorta a igreja de Corinto: vocês andam segundo os homens, são carnais, são meninos. Eu não tenho como tratar vocês, eu não tenho como dar alimento mais profundo, porque vocês ainda agem como meninos, como crianças em Cristo, que precisa estar ali, não cresce. Entendeu, irmãos? Então a Bíblia, esse ponto que nós abordamos, a importância de crescer espiritualmente de forma bíblica. Por isso que o nosso crescimento espiritual, ele nunca vai parar. Nunca vai parar. Enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos estar sempre aprendendo e aprendendo. E na medida que você aprende, você passa. À medida que você vai aprendendo a palavra, você passa para o próximo. Talvez no ensino bíblico, na escola dominical, alguma coisa que pode ser citado, algo que alguém pode te perguntar lá fora, e você saber responder. E você saber dizer corretamente a palavra, e aí evangelizar aquela vida. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida até aqui? Está bem explicado para meus irmãos? Minha linguagem está sendo bem assim acessível para meus irmãos? Porque eu tenho uma preocupação de estar sempre tendo uma linguagem bem acessível, para que os irmãos possam compreender de forma bem simples. Amém? Vamos prosseguir? A igreja local, ela necessita de mestres e professores. E na medida que queremos crescer, queremos ser alimentados, a igreja, ela naquela época tinha mestres, profetas, enfim, as pessoas, os discípulos recebiam ensinamento, porém também, no tempo atual, há uma escassez muito grande de professores de escola dominical. Há uma escassez muito grande de professores, de mestres, de doutores na palavra. Você pode perceber que tem muitos pregadores, tem muitos cantores, tem muitas pessoas para muitas funções, mas quando você vai fazer um raio-x, um panorama das igrejas, você percebe que tem poucos professores. Tem poucas pessoas disponíveis para estar fazendo a obra de ensino. Então, por que entendemos que a igreja, ela sofre com o ensino? Porque são poucos. Entendeu, irmãos? São poucos professores. Eu falo por experiência, porque eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares e ver a escassez de ter professor. Para a glória de Deus, hoje nós temos aqui professores disponíveis para estar atendendo os irmãos, servindo a bênção, porque tem lugar que o professor tem lugar que já acabou a escola dominical, já acabou, não tem mais pessoas. Às vezes o pastor, ele tem que dirigir a congregação, ele tem que pregar, ele tem que ensinar, ele tem que abrir a igreja, fechar a igreja. Por quê? Porque não tem mais obreiros, ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você percebe a escassez que estamos enfrentando nos dias atuais de não ter professores, de não ter doutores na palavra. E aí nós acreditamos, com esse projeto que nós queremos em nome de Jesus, que vai sair mais professores, vai sair mais obreiros, mais pregadores, para que a igreja de Nazaré do Cabral, ela continue se fortalecendo, ela continue dando fruto para a glória de Deus. Então a gente vai abordar aqui a respeito sobre a necessidade de ter um mestre, de ter professores na igreja local. Então abre, por gentileza, Efésios capítulo 4. Oi, irmã?
a importância de ter mestres e professores na igreja local. Como é importante nós termos professores e mestres na igreja local. Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o texto que ele mesmo deu uns e deu outros para apóstolos, evangelistas, pastores, profetas e mestres. Você entende que isso aqui é um dom ministerial que Jesus dá aos homens, porque o Espírito Santo concede dons espirituais e o Senhor Jesus concede dons ministeriais. E aí o Senhor Jesus, ele deu uns e deu outros. Agora, desse grupo, desse ministério, você percebe que tem doutores ali, tem doutores, tem mestres. Ou seja, a igreja local, o ministério, precisa de professores, precisa de doutores. Por quê? Qual a finalidade disso? Você olha o versículo 12 comigo, diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos, chamados de santos, porque somos separados. Nós precisamos ser aperfeiçoados. E aí o ministério, ele serve para isso, para aperfeiçoar os santos. Na medida que nós somos ministrados pelas pessoas, somos ministrados no ensinamento ou na pregação, nós vamos crescendo espiritualmente. Aí você pode perceber, no texto abaixo, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí você vai vendo aí que é para aperfeiçoar, é para edificar, é para que nós cheguemos ao conhecimento de Cristo. Então você percebe que a igreja tem que progredir. Ela cresce, ela é edificada e ela conhece mais a Cristo através desses ministérios dentro da igreja. E aí você pode ver que no versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Olha a importância de ter ministério na igreja, para combater, para não permitir que nós possamos ser levados por todo o vento de doutrina errada. Por exemplo, vou citar uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia exorta você que perseverar até o final. Quer ver outro? Olha, traga uma vassoura ungida, traga isso, traga aquilo outro. Aí as pessoas vão colocando um monte de elementos dentro do culto e vai tirando a centralidade de Cristo e vai colocando esses elementos. E as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, elas vão recebendo tudo aquilo ali e vão sendo levados por esses ventos de doutrinas erradas. Por isso é muito importante que você continue firme na fé, sendo enxertado pela palavra, sendo ensinado para que você cresça espiritualmente e para que você também não se desvie caindo no engodo do inimigo ou de pessoas que de má fé ou seja, rebanhos como lobos não estão apacentando ovelhas assim, mas eles querem apacentar lobos. As próprias pessoas que lideram, elas estão como lobos, devorando ovelha. E a importância de estarmos no ministério, graças a Deus aqui, eu louvo a Deus por isso que é um ministério sério, estarmos firmes, atentos à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Uma dúvida, irmãos? Outro texto da Bíblia, abra aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28.
capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então você percebe que o próprio Deus, aonde ele colocou, aonde? Na igreja. Apóstolos, profetas, operadores de milagre, socorro e mestres. Para você ver como a igreja necessita e precisa de ter mestres, de ter professores. Outro texto da Bíblia também, Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 8 e versículo 9. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias nas escolas de um certo tirano. Você vê que Paulo aqui na sua viagem missionária, ele está numa grande metrópole, onde tinha uma deusa chamada deusa Diana, que era muito forte, a idolatria naquela época. Você vê que a primeira coisa que ele faz é vai numa sinagoga. Por quê? Porque ele, como judeu, ele sempre falava da salvação para os judeus primeiramente. Então Paulo é onde? Na sinagoga primeiro. E na sinagoga não só tinha judeus como prosélito, como gentil, e aí Paulo ficou durante esses meses, sendo que os judeus, eles resistiram ao caminho, resistiram, blasfemaram. E aí Paulo tem uma decisão, por quê? Porque a oposição dentro da sinagoga estava muito forte, e estava insustentável para ele poder continuar. E aí ele pega algumas pessoas, alguns discípulos, em que acreditaram na sua doutrina de Cristo, e ele separa essas pessoas. Você vê como é que é importante ter ensinamento da igreja, dentro do templo, enfim, ele separa as pessoas, e o texto mostra que vai para uma escola do tirano. A palavra tirano significa soberano. Alguns acreditam que esse tirano aqui era um filósofo, alguns acreditam que até essa escola era uma escola de filosofia. E aí, como Paulo estava ensinando na sinagoga, teve uma grande oposição, e os discípulos, em que havia crido nele, na sua mensagem, ele separou os discípulos. E aí abriu-se uma outra porta para ele o quê? Ensinar na escola um tal de tirano, ou seja, soberano. Alguns acreditam que até esse homem se converteu, abriu a porta, abriu espaço para que os discípulos pudessem se reunir e Paulo ensinar. E Paulo, durante alguns anos, pôde estar ensinando. Então você vê a escassez de ter pessoas que ensinam, e Paulo, como era um mestre, como era um professor, um doutor, ele pega aquelas pessoas, pega os discípulos, Deus abre uma porta para ele, e ele vai lá e ensina. Ensina. Então nós percebemos a importância de ter ensinamento bíblico, a importância de termos doutores, professores dentro da igreja. A igreja precisa, necessita de ter doutores, professores. Amém? Vamos seguindo para o final já. Requisitos para ser um bom professor. Quais são os requisitos? Porque abordamos sobre Jesus, abordamos sobre a igreja necessita de professores, abordamos que nós precisamos de crescer espiritualmente, abordamos que nos tempos de Jesus os apóstolos tinham doutores na igreja, ensinando a palavra. E por último, quais são os requisitos para ser um bom professor? A Bíblia mostra alguns caminhos para que aquele que almeja ensinar, aquele que tem um desejo de querer ensinar, de querer passar o conhecimento, a Bíblia dá alguns caminhos. Eu vou aqui mostrar aqui na Bíblia aqui alguns caminhos que alguém pode desejar seguir se verdadeiramente quer ser um professor ou uma professora, escola dominical de teologia, enfim, seja aquilo que Deus dignar o coração. Primeiro, se quiser anotar aí, tá bom? Seja
um leitor persistente. Primeira coisa, se você deseja dar aula, deseja ser um professor, você tem que ler de forma persistente, contínua. Então, na medida que você vai lendo, você vai o quê? Armazenando informações. Porque se eu não leio, eu não tenho informação para ter, nem para dar. Aí você pega aquele trecho da Bíblia, não, a Bíblia diz que abre a tua boca que eu te encherei. Mas como é que você vai abrir a boca e vai falar alguma coisa se você não ler? Não, irmãos, abre a boca que eu te encherei. Eu vai me usar. Não sei como, mas Deus vai me usar. Ué, irmão, mas Deus não ser racional? A Bíblia não é racional? Como é que Deus vai te usar se você não sabe nem o que está escrito? Você não, às vezes, é claro que nós, às vezes, temos dificuldade em compreender algumas coisas, e para isso Deus coloca pessoas para te ensinar, para que quando você for falar, você fala corretamente. E aí tem pessoas que querem ensinando, não, Deus me chamou, vai encher minha boca, e eu vou falar. Aí o que você vai falar, me diz? Você vai falar o quê? Que tipo de conteúdo nós podemos passar para o próximo? Ou para a igreja, enfim. O que você vai passar? Ah, não, assim, eu não sei. Eu sei que Deus me chamou. Entendeu, irmãos? Então, a Bíblia, ela é didática, ela é simples, ela é objetiva, mas também ela mostra o caminho. Ela dá a direção para nossas vidas, para aqueles que desejam exercer algo na igreja. Então, primeira coisa, seja um leitor persistente. Abra, por gentileza, a primeira carta do apóstolo Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e versículo 15. Então, a primeira dica que eu dou aqui na Bíblia, seja um leitor. Seja um leitor da Bíblia. Agora, se você lê livros seculares, que não tem nada a ver com o contexto da Bíblia, ou que não tem nada a ver com a Bíblia, o que você vai poder ensinar a respeito da sua fé? Nada. Se você encher a sua mente de coisas do mundo, ou do que você aprende só no mundo, e o que entra na igreja e você não consegue absorver, como é que você vai passar? Não tem como, irmãos. Então a Bíblia nos exorta a ser persistente na leitura. Quem achou, por favor, leia. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas e nelas é diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Amém? Aqui Paulo, ele está na Macedônia, ele está se dirigindo a Timóteo, que é um pastor de Éfeso, e aí ele dá uma dica para Timóteo, que é: persiste em ler, exortar, até que eu vá. Ou seja, Timóteo estava em Éfeso, Paulo estava na Macedônia. Até ele chegar lá, ao encontro de Timóteo, ele exorta: persiste em ler, persiste em ensinar, persiste em exortar até que eu cheguei. E aí o texto mostra aqui, versículo 15: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o seu progresso seja manifesto a todos. E aí você percebe, irmãos, que o progresso do cristão, o progresso da vida espiritual, ou de quem quer ensinar a palavra do Senhor, precisa de dedicação, precisa de ensinamento. Para você ensinar, você tem que se dedicar. Para você ensinar, você tem que persistir e ler. Amém, irmãos? Segundo ponto, além desse, de persistir em ler, a Bíblia também exorta a respeito do dom, que devemos se dedicar ao dom espiritual. Preste atenção, irmãos, preste atenção aqui. A Bíblia diz que devemos ter dedicação ao dom. Você lê a Bíblia, você procura se aprofundar na Bíblia, mas você tem que se dedicar ao dom que Deus te deu.
Então tem que ter uma dedicação. Então abra por gentileza em Romanos capítulo, vamos lá, capítulo 12, versículo 7. Romanos capítulo 12, versículo 7. Quem achou, por favor, leia? Se ministério dediquemos ao ministério, ou se ensino, esmere-se no fazer. Olha, a Bíblia fala que devemos se esforçar. Ou seja, eu leio, mas eu esforço. Ou seja, existe uma renúncia, ou seja, existe uma dedicação, uma abnegação minha em que eu tenho que o quê? Me dedicar. Como é que funciona essa dedicação? Você tem que separar uma hora de ler a Bíblia, 1h30, 2 horas, enfim, fazer o seu tempo hábil. Para o quê? Para que você se dedique no dom, se dedique na chamada. Você tem que separar um tempo para quê? Para ter a dedicação do dom. Se você não tiver uma dedicação no dom, não se dedicar, não se esforçar, você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado. Se você apenas, eu tenho o dom de ensinar, mas se você não se dedicar, não se aproximar, não separar um tempo, não ler, qual o conteúdo que você vai poder passar? Entendeu, irmãos? Então, existe uma dedicação. Outro ponto, além de temos que ser um leitor persistente, temos que se dedicar ao ensino. O último ponto aqui é ler bons livros. Uma pessoa que quer ensinar, ela tem que ler bons livros também. Ela tem que ler livros que estejam de acordo com a Bíblia. Tudo que esteja conectado com a Bíblia, Pentateuco, História da Igreja, Geografia Bíblica, Hermenêutica, Homilética, Exegese, enfim, as matérias consonantes da Palavra do Senhor. Ler bons livros, ler bons autores, pessoas que tiveram suas experiências, pregadores, enfim. Ler livros que estejam o quê? De acordo com a Bíblia, que estejam em harmonia com a Bíblia. Por quê? Porque isso vai aumentar o seu conhecimento. Você não vai ficar só apenas aqui focado na Bíblia, mas você vai aqui adquirir conhecimento. Você vai ter mais conteúdo para você poder passar. Porque, irmãos, a Bíblia não é só apenas para você apenas ler um texto. Existe um pano de fundo por trás, existe a geografia, existe a história, existe todo um contexto dentro de um capítulo, existem costumes, existem metodologias em que cabe a nós investigarmos, se aprofundar. E aí ele exorta, que Paulo fala para Timóteo, ele fala que ele precisava dos pergaminhos, da capa dos pergaminhos, é o que vamos ver agora. Abre, por favor, a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Então, precisamos ser um leitor persistente, precisamos ser dedicado ao dom, separar um tempo para aquela chamada, e precisamos também ler bons livros. Quem achou, por favor, leia? Quando queres trazer a capa com recheio, entruados, em casa de carne, e os livros, e especialmente aos pergaminhos. Quando você olha para cá, o texto, aqui Paulo está numa prisão subterrânea em Roma. E Deus revela para ele que ele não ia sair dali. Até Deus revela o seu martírio, que ele ia morrer. Mas enquanto isso não acontecia, porque ele só era morto, ele estava numa prisão subterrânea, fedida. E ali pessoas morriam leprosas, morriam com algum tipo de doença. E aí Paulo está numa prisão subterrânea, solitário, à espera da morte. E aí ele está se dirigindo a Timóteo, o seu filho na fé, um pastor jovem, da igreja de Éfeso. E aí ele pede para que traga os pergaminhos, traga os livros. Mas para quê? Para ocupar a cabeça. Mas ele está numa prisão subterrânea, fedida,
sabe, sabendo que ia morrer, mas ele pede: traga os livros, traga os pergaminhos, traga a minha capa que eu deixei trode. Aí você percebe que mesmo Paulo, com toda a bagagem que ele tinha, ele lê livros, pergaminhos. Então, se eu quero ensinar, se eu quero ser um bom professor, eu preciso ser um bom leitor de livros. Eu preciso acrescentar dentro da Bíblia coisas que vão me edificar espiritualmente. Amém? Assim, não só para ensinar ou para quem quer pregar, necessita de ter bons livros. Alguma matéria da Bíblia, do seminário, você pega, você lê, você estuda, vai enriquecer o teu conhecimento. E aí você vai poder passar mais e mais informações. E quem ganha com isso? A igreja. Porque como nós estamos na condição de servo, para servir. E aí, na medida que eu leio, que eu me dedico, que eu persisto, quem vai ganhar com isso é a igreja. A igreja que ganha. Alguns dizem que os ministérios estão na palma da nossa mão, perdão, nos nossos dedos. Dizem que está aqui. Falam que presbítero, profeta, evangelista, pastor e doutor. Ou seja, o menor. Dos ministérios, o mestre é o menor, mas o mestre é o que vai receber o maior galardão que todos. Mas a Bíblia diz que, Tiago fala na sua carta no capítulo 3, meus irmãos, não queirais vós ser mestres, porque nós receberemos o duro juízo. Ou seja, na medida que se eu ensinar errado, a cobrança do Senhor Deus naquele grande dia vai ser mais severa. Não há problema nenhum de você querer ser um professor, de você querer dar algo, não tem problema. Se você ensina certo, não tem problema. Agora, se você ensinar errado, ou eu ensinar errado, o juízo vai ser mais duro naquele grande dia. E aí, por isso que temos que ter aquela preocupação de ler, e de ter bons livros, passar bons conteúdos sólidos, bíblicos, para que a igreja cresça. Entendeu, irmãos? Mas também existe uma exortação de que se você ensinar errado, o juízo vai ser maior, vai ser mais duro. Por quê? Porque você conhecia a palavra, você sabia manejar bem, sabia explicar bem, mas você ensinou coisa errada. E aí Deus vai, naquele dia, Ele vai cobrar. Então, para que nós não possamos errar, precisamos ler, precisamos ter livros, precisamos investir e ter nossa consciência tranquila e que Deus é conosco. Mas aí, se você pegar coisas erradas, pegar texto fora de contexto, pegar versículos isolados, querer aplicar, você vai trazer uma heresia, você vai bombardear a mente dos irmãos e você vai estar errando de forma totalmente catastrófica. Por isso que existe uma preocupação muito grande para quem ensina ou para quem prega. Muito cuidado, porque o juízo será maior. Amém, irmãos? Alguma dúvida?